Apocalipse, capítulo 11. Antes de continuarmos em Apocalipse, capítulo 11, verso por verso explicado, gostaria de trazer à memória do que foi falado a respeito do primeiro e o segundo ai. O primeiro ai começa em Apocalipse, capítulo 9, onde Satanás cai do céu e desce para a terra, porque agora ele está nas regiões celestiais, e ele recebe a chave do abismo, que é morada de demônios. E esses demônios, eles são soltos, e as pessoas são atormentadas por esses demônios, por 5 meses. Depois, no segundo ai, a partir do verso 13, são soltos os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, para matar a terça parte dos homens, com fogo, fumaça e enxofre. Depois Jesus vem tomar posse da terra. Depois é feito um pedido para que o santuário celestial seja medido e que o átrio terreno seja deixado de fora, isto é, a Jerusalém terrena. E esse átrio terreno, a Jerusalém, é deixado para ser pisada durante 3 anos e meio. E 2 testemunhas vestidas de pano de saco vão profetizar aqui no capítulo 11. E se alguém se levantar durante esse período que essas 2 testemunhas estão profetizando, elas têm poder para sair fogo de suas bocas e para transformar a água em sangue. Durante o período que essas testemunhas profetizarem, ninguém poderá lhes causar dano. Depois que elas terminarem de profetizar o que elas precisam profetizar, será permitido que o anticristo as mate. Porém, depois de 3 dias e meio, que é o tempo em que elas ficarão expostas, porque elas morrerão aonde o nosso Senhor foi crucificado. Durante esses 3 dias e meio, essas pessoas que fizeram isso, que estavam presentes do lado do anticristo, elas vão fazer festas, se dar presente umas para as outras, porque é isso que as pessoas maus fazem. Elas festejam quando as pessoas do bem são aniquiladas. Só que depois de 3 dias e meio, o Senhor Deus soprará vida sobre eles. E essas 2 testemunhas ressuscitarão, e uma voz do céu dirá: sobe para aqui. E elas serão arrebatadas e subirão com as nuvens. E todos ficarão temerosos. Todos contemplarão este milagre. O segundo ai começa em Apocalipse capítulo 9, verso 13. E o capítulo 11 ainda descorre os acontecimentos dentro do segundo ai. E o terceiro ai é consumado em Apocalipse capítulo 16. Hoje estamos na era da igreja. E aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 15, quando a 7ª trombeta for tocada, começa a era do reino. Jesus vem reger as nações. E Cristo desce para reger, dominar e tomar o reino à força. Neste dia, Jesus Cristo vai exercer juízo sobre a terra e vai julgar os mortos que foram ressuscitados na primeira ressurreição e dar recompensa aos teus servos, profetas e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes. E vai destruir os que destroem a terra. Apocalipse capítulo 11, verso 1. E foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. E me foi dito: levanta-te e mede o santuário de Deus, e o altar, e os que nele adoram. Essa vara de medir, esse caniço, também é citado em Apocalipse capítulo 21, verso 15. E aquele que falava comigo tinha por medida um caniço de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. Um caniço serve para medir e para tomar posse. Ezequiel capítulo 40, verso 5. E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir, de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado e um palmo. E ele mediu a largura do edifício, uma cana, e a altura, uma cana. Aqui no verso 15 de Apocalipse capítulo 21, fala de um caniço de ouro. O ouro representa a natureza divina de Deus. A expressão de ouro neste versículo indica que a cidade, as suas portas e muralha são medidas segundo a natureza de Deus. Tudo que não condiz com a natureza divina de Deus não pertence à Nova Jerusalém. A cidade inteira, aqui no capítulo 21, vai passar pela medida, prova da natureza divina de Deus. Por isso, é adequado para Deus tomar posse. Então, um caniço, ele serve para medir com a finalidade de tomar posse, enquanto uma vara implica a punição. Provérbios capítulo 10, verso 13. Nos lábios do entendimento se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de doutrina. Isaías capítulo 10, verso 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como cajado nas suas mãos. Isaías capítulo 11, verso 4. Mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade aos mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. Por isso, um caniço semelhante a uma vara indica medir com punição para tomar posse. E aqui no verso 1, quando pede para medir o santuário e o altar, e os que nele adoram, é para preservar, santificar e tomar posse. Números, capítulo 35, verso 5. De fora da cidade, do lado do oriente, medires 2.000 côvados. E do lado do sul, 2.000 côvados. E do lado do ocidente, 2.000 côvados. E do lado do norte, 2.000 côvados. E a cidade no meio, isto terão por arrabaldes das cidades. Medir o templo de Deus e o altar de incenso nos céus indica que durante a grande tribulação os céus serão preservados e não serão danificados, pois naqueles 3 anos e meio Satanás será expulso do céu e será lançado à terra, pois agora ele está nas regiões celestiais. E esse santuário, a palavra grega se refere a um santuário interior. O altar aqui é o altar do incenso de ouro.
porque está no templo e não é o altar de bronze do sacrifício que ficava no átrio exterior, fora do templo. Verso 2. Mas deixe de lado o átrio, que está fora do santuário, e não o meças, porque foi dado aos gentios, estes pisarão a cidade santa por 42 meses. O átrio fica na terra, o templo terreno e a Jerusalém, que está na terra, serão entregues para serem pisados pelo anticristo e pelos gentios. A santa cidade mencionada neste versículo é a Jerusalém terrena. Isaías capítulo 52, verso 1. Desperta, desperta, veste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupas formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque nunca mais entrará em ti nem circunciso e nem imundo. E em Mateus capítulo 27, verso 53, a Jerusalém é mencionada como cidade santa, e ela será pisada por 42 meses. No final da era da igreja, o anticristo fará uma aliança firme com os judeus durante uma semana, ou seja, 7 anos, que será a última das 70 semanas que Deus determinou para a nação judaica em Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, 72 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos, e depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, e ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. O anticristo fará aliança com os judeus por uma semana, que simboliza 7 anos. Terá 3 anos e meio de falsa paz. E no final dos 3 anos e meio, ou seja, na metade dos 7 anos, o anticristo vai quebrar essa aliança e vai cortar os dízimos e as ofertas. Nesse caso, os judeus vão se dar conta que ele não é o verdadeiro Cristo. Daniel capítulo 9, verso 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana, ou seja, 7 anos. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares sobre a asa das abominações, virá o assolador até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O anticristo, nos primeiros 3 anos e meio, ele ainda é um homem governado pelo espírito do anticristo. Mas no meio dos 7 anos, ele vai morrer e ressuscitar. E quando ressuscitar, será o próprio diabo no corpo de um homem. E o diabo não pode receber nada que é consagrado a Deus, por isso ele vai cortar os dízimos e as ofertas. Após o anticristo quebrar a aliança, ele vai destruir a adoração a Deus. Depois ele vai blasfemar contra Deus e perseguirá o seu povo durante 3 anos e meio. Apocalipse capítulo 13, do verso 5 ao 7. Foi-lhe dada uma boca que proferia grandes coisas e blasfêmias, e foi-lhe dada a autoridade para agir por 42 meses. Ela abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar contra o seu nome e o seu tabernáculo, que habitam no céu. Foi-lhe dado também fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dada a autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. O anticristo destruirá a cidade de Jerusalém. Mateus 24:15. Quando, pois, vires a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, em pé no lugar santo, que ele entenda. Verso 21. Pois nesse tempo haverá grande tribulação, como não tem havido desde o princípio do mundo até agora, nem haverá jamais. Os últimos 3 anos e meio devem ser o tempo da grande tribulação, que vem como provação sobre os habitantes da terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que está para vir sobre toda a terra habitada, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 3. Farei com que minhas 2 testemunhas profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Apocalipse capítulo 11, do verso 3 ao 6. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que permanecem diante do Senhor da terra. Se alguém quiser-lhes causar dano, da boca deles sairá fogo, que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E têm poder para transformar a água em sangue, e ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes desejarem. Essas 2 testemunhas podem ser Moisés e Elias. Porque quem no dia da sua profecia fechava o céu para não chover? Quem no dia da sua profecia transformava água em sangue? Quem feria a terra com praga? Essas 2 testemunhas só podem ser Moisés e Elias. Alguns usam o argumento de que não podem ter morrido essas 2 testemunhas, porque para o homem está previsto morrer uma só vez. Mas e as pessoas que Jesus ressuscitou? E Lázaro que Jesus ressuscitou? E os demais que foram ressuscitados quando Jesus ressuscitou? Êxodo capítulo 7,
verso 17 e verso 19. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu, o Senhor, eis que eu com essa vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão em sangue. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, toma tua vara e estende a mão sobre as águas do Egito, e sobre as suas correntes, sobre os seus rios, sobre seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Êxodo capítulo 9, verso 14. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Êxodo capítulo 11, verso 1. E o Senhor disse a Moisés, ainda uma praga trarei sobre Faraó, e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Segunda Reis, capítulo 1, do verso 10 ao 12. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti, e aos seus 50. Então fogo desceu do céu e o consumiu a ele, e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Este lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias e disse-lhe, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti, e aos teus 50. Então fogo de Deus desceu do céu, e consumiu a ele e aos seus 50. 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Moisés e Elias. Moisés tinha poder para trazer pragas e tornar a água em sangue, e Elias tinha poder de fazer descer fogo do céu e fechar os céus para que não chovesse. Moisés e Elias apareceram no Monte da Transfiguração para Jesus. Mateus capítulo 17, do verso 1 ao 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou, como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Moisés representava a lei, e o Elias, os profetas. Não tem na Bíblia que as duas testemunhas não podem ter morrido. Em Lucas capítulo 16, verso 16, está escrito, a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar a sua entrada nele. Até João, Moisés e Elias tinham que fazer sua missão. E em João começa a mensagem do reino, e Jesus continua. E nós continuamos. Moisés e Elias têm que aparecer. Foi testificado na Bíblia a missão de Elias com Cristo. Em Malaquias, capítulo 4, verso 5, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Em Mateus, capítulo 17, verso 11, e Jesus respondeu, disse-lhe, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. A missão de Moisés e Elias foi profetizada. Não se trata deles aparecerem no Monte da Transfiguração. Porque o que eles estavam falando com Jesus era sobre a morte que Jesus iria morrer. E que seria uma morte de cruz. Assim como em Apocalipse capítulo 11, verso 4, fala que são duas oliveiras. Em Zacarias capítulo 4, verso 3, verso 11 ao 14, fala que Moisés e Elias são as duas oliveiras. Por cima dele, duas oliveiras. Uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? Que são aqueles dois ramos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, meu senhor. Então ele disse, estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Elias e Moisés, eles são chamados de filho do óleo. Eles são castiçais, eles são alimentados com óleo. O óleo é o Espírito Santo e o castiçal é a luz. Elias e Moisés vão ser a luz de Deus no meio da tribulação. Apocalipse capítulo 11, verso 3. Darei poder às minhas duas testemunhas e elas profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo os atacará e irá matá-los e vencê-los. Esses 1260 dias é o mesmo que 42 meses mencionados no verso 2, período que o anticristo irá blasfemar contra Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, e perseguirá o povo de Deus no capítulo 12. As duas testemunhas profetizarão, mesmo com o governo do anticristo. E a pergunta é, como é que alguns ainda não vão acreditar? As duas testemunhas testificarão contra os atos do maligno e contra os atos do anticristo. Eles vão ser luz, alimentados pelo Espírito Santo, no meio das trevas da tribulação. Vamos ser dois candeeiros no meio da escuridão da tribulação. Isso é misericórdia demais. E as duas testemunhas vão estar vestidas de pano de saco. O pano de saco é um símbolo de luto.
2 Samuel, capítulo 3, verso 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, e cingi-vos de sacos, e ide planteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. As duas testemunhas usaram roupas fúnebres, como advertência aos habitantes da terra, dizendo-lhes que se afastem da adoração ao anticristo, para escaparem do juízo de Deus. E no verso 4, as duas oliveiras produzem azeite para as lâmpadas. E o azeite representa o Espírito Santo. E as duas testemunhas aqui são mencionadas como filho do óleo, o que indica que são cheias do Espírito Santo. Os candelabros fornecem luz por meio do azeite. Na era da igreja, com a qual estamos hoje, as igrejas são os candelabros para o testemunho de Deus, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, 20. Nos últimos 3 anos e meio da era da igreja, num tempo de tribulação, essas duas testemunhas serão os candelabros para o testemunho de Deus. E se alguém lhes quiserem causar dano, como está escrito no verso 5, da sua boca sai fogo e os mata. E é assim que devem morrer aqueles que se levantarem contra eles, para causar dano. Verso 6. E as duas testemunhas serão intocáveis, até que elas terminem de profetizar o que elas tiverem de profetizar, e elas têm poder de fechar o céu para não chover, e transformar as águas em sangue, e ferir a terra com sorte de flagelos, quantas vezes elas quiserem. E será permitido que o anticristo as vença, as mate, e deixe elas na praça de Jerusalém, para que todos os maus contemplem a morte das testemunhas, porque o anticristo não vai permitir que elas sejam sepultadas, e os maus vão fazer festas com a morte das duas testemunhas. Mas a morte das duas testemunhas faz parte do testemunho delas, e elas vão ser ressuscitadas após 3 dias e meio, e todos vão contemplar este milagre. Os seus cadáveres ficarão na rua da grande cidade, que espiritualmente é chamada Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Acredito que foi exatamente neste lugar para lembrar a todos do sacrifício de Jesus. Só que eles não esperam que no 3º dia e meio as duas testemunhas serão ressuscitadas, assim como que Jesus no 3º dia foi ressuscitado por Deus. A grande cidade é a cidade santa, a Jerusalém terrena, a cidade santa que vai ser depravada. Após a restauração da nação de Israel em 1948, os judeus que voltaram à terra dos seus antepassados ainda permanecem na incredulidade. Eles serão tão pecaminosos quanto Sodoma, tão mundanos como o Egito, até a vinda de Cristo, o seu Messias, quando todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11, verso 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, ele afastará de Jacó as impiedades. Verso 9. E muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações verão seus cadáveres por 3 dias e meio, e não permitirão que seus cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se regozijarão por causa deles e se alegrarão, e enviarão presentes uns aos outros, pois esses 2 profetas atormentaram, porque, para eles, o que Deus fala através dos profetas são tormentos. Os que habitam sobre a terra. Esses povos não querem ouvir a Deus, e eles festejam quando alguém do bem morre, porque eles têm prazer no mal. Eles festejam e dão presentes uns aos outros. Verso 11. Mas depois dos 3 dias e meio, o sopro de vida, vindo de Deus, entrou neles, e se ergueram sobre os pés, e saiu grande medo sobre aqueles que os contemplavam. Aleluia! Quando tudo parece que acabou, há esperança. Ouviu? Há esperança para você. Aqui no verso 11, os 3 dias e meio devem estar incluídos nos 1260 dias em que eles profetizarão e darão testemunho pelo Senhor. De outra forma, esses dias se prolongariam para além da grande tribulação. O sopro de vida é o espírito de vida. E o fato de se erguerem sobre os pés indica que ressuscitaram. E no verso 12 eles são arrebatados. E a sua morte e ressurreição e arrebatamento fazem parte do testemunho que dão. E tudo isso deve ocorrer dentro dos 2260 dias do seu ministério. Seu arrebatamento deve ocorrer no último dia do seu ministério, que também é o último dia da grande tribulação. Verso 13. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram no terremoto 7.000 pessoas. As demais ficaram aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. A cidade mencionada aqui é a grande cidade, a Jerusalém. A 10ª parte da cidade caiu por causa do terremoto, mencionado nesse versículo. No último terremoto, a cidade será dividida em 3 partes, como é mencionado no capítulo 16, verso 19. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações, e a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. Ou seja, o terceiro ai. E aqui no verso 13, pessoas ou homens, essas pessoas são pessoas de renome. Verso 14, o segundo ai passou, eis que sem demora vem o terceiro ai. O terceiro ai faz parte do conteúdo negativo da 7ª trombeta, que consiste nas 7 taças da ira de Deus, no capítulo 16, aqui de Apocalipse.
Uma vez que o soar da sétima trombeta é registrado após a visão da destruição de Jerusalém durante os últimos 3 anos e meio. E visto que as 7 taças são as últimas pragas na consumação da ira de Deus. Apocalipse capítulo 15, verso 1 e Apocalipse capítulo 16, verso 1. E vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois neles foi consumada a cólera de Deus. Apocalipse capítulo 16, verso 1. E ouvi, vinda do santuário, uma forte voz dizendo aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da cólera de Deus. O ai da sétima trombeta deve marcar o fim da grande tribulação. Verso 15. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Cristo irá reger as nações, juntamente com os seus vencedores. A sétima e última trombeta, assim como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, num momento, num piscar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Tem dois aspectos, um negativo e o outro positivo. O aspecto negativo da última trombeta inclui as últimas pragas, as pragas das 7 taças, nas quais a ira de Deus é consumada, como o último ai para os que habitam na terra. Será também a destruição dos destruidores da terra imediatamente depois da vinda do Senhor à terra. Apocalipse capítulo 17, verso 14. Estes guerrearão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e os que estão com ele, os chamados, escolhidos e fiéis, também os vencerão. O aspecto positivo inclui a vinda do reino eterno de Cristo, que é o reino na sua manifestação, no verso 15, aqui de Apocalipse capítulo 11. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 17, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Haverá também o julgamento dos mortos, antes da ressurreição dos santos, a entrega da recompensa no tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5:10. Pois é necessário que todos nós sejamos manifestados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ele entregará recompensa aos profetas e aos santos após a ressurreição e o arrebatamento dos santos. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Cada um, porém, na sua vez, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 ao 17. Porque o Senhor mesmo, com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com ele, nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Os que estiverem aqui vivos na tribulação vão ver os mortos ressuscitando. E depois nós seremos arrebatados nos ares. E haverá a entrega da recompensa no trono da glória de Deus. Mateus capítulo 25, verso 31 a 34. Mas quando vier o Filho do Homem, na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele os separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e também dará recompensa aos que temem o seu nome. Por isso, a sétima trombeta abrange todas as coisas desde o fim da grande tribulação até a eternidade futura, como as últimas pragas, isto é, as 7 taças, a ressurreição e o arrebatamento dos santos, inclusive das duas testemunhas, e a recompensa dos santos, as bodas do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19, versos 7 ao 9. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegaram as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. E foi-lhe dado vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são os atos de justiça dos santos. E me disse: Escreve, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. A sétima trombeta também engloba a vinda de Cristo à terra, a destruição do anticristo, do falso profeta, dos seus seguidores, da grande Babilônia material e de Satanás, como está escrito em Apocalipse capítulo 18 e capítulo 19. Engloba também o reinar no reino milenar, o juízo final sobre a terra e Satanás, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, o juízo final sobre os mortos, e a consumação final e máxima do novo céu e nova terra, com a nova Jerusalém pela eternidade, como está escrito em Apocalipse capítulo 21 e capítulo 22. Ao soar da sétima trombeta, a grande tribulação acabará, e esta era será encerrada. O milênio de Deus será consumado, e dará início a outra era, a era do reino, o milênio.
O reino do mundo se torna o reino de Cristo na sua vinda, após executar o seu juízo sobre as nações, como está escrito em Daniel capítulo 7, verso 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, não passará. E seu reino, o único que não será destruído. Aqui em Apocalipse capítulo 11, verso 15, o reinar do Senhor pelos séculos dos séculos é o seu reino no reino milenar, e no novo céu e na nova terra pela eternidade. Isso indica que a sétima trombeta inclui o novo céu e a nova terra com a nova Jerusalém. Verso 16. E os 24 anciãos que estão sentados nos seus tronos, diante de Deus, prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Então os anciãos se rendem e se prostram diante de Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é e que era, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Eles adoram a Deus porque se cumpriu a palavra de Deus. E agora ele assumiu o reino dele com poder, passaste a reinar. Verso 18. As nações se enfureceram e chegou a tua ira, e chegou o tempo de serem julgados os mortos, e o tempo de dar recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, aos pequenos e aos grandes, e de destruir os que destroem a terra. Aleluia. Ímpios, vocês que têm prazer em trazer destruição, saiba que o Senhor vai tomar posse da terra, e que o tempo da tolerância do Senhor está acabando. Tem fim. E ai daqueles que não se prostrarem diante de Deus e dar glória ao seu nome, e receber o teu filho, ai daqueles que rejeitarem a Deus e ao seu filho. Não pense que vocês não serão cobrados. O grande dia chegará. Se rendam enquanto há tempo. Busque ao Senhor enquanto há tempo. O reino de Cristo será estabelecido na terra. O reino de Deus será estabelecido na terra. E ele regerá as nações. E os que causam destruição serão cobrados. E ele fará justiça. O Senhor, na sua vinda, dará recompensa aos que lhe forem fiéis. Após a ressurreição e o arrebatamento dos santos, Cristo, no seu tribunal, julgará os profetas e os santos, para determinar quem entre os salvos é digno de receber a recompensa e quem precisa de mais disciplina. Verso 19. Então foi-lhe aberto o santuário de Deus, que está no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e houve relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte granizo. Santuário de Deus, aqui, no verso 19, a palavra grega se refere ao santuário interior. Este versículo continua em Apocalipse capítulo 15, verso 5. Depois destas coisas, olhei, e o santuário do tabernáculo do testemunho no céu foi aberto. O testemunho é a lei de Deus, que testifica de Deus, e foi colocada na arca, em Êxodo capítulo 25, verso 16. Como a arca foi posta no tabernáculo, ele era chamado o tabernáculo do testemunho. O tabernáculo aqui é o que está no céu. Pelo lado negativo, o trono do arco celeste é o centro de todos os juízos executados sobre a terra. Enquanto, do lado positivo, o santuário, com a arca, é o centro de tudo o que Deus realizou no universo. Há 4 terremotos que são preditos neste livro de Apocalipse. O primeiro, no capítulo 6, verso 12, ocorre na época do 6º selo. O segundo, em Apocalipse capítulo 8, verso 5, tem lugar antes das 7 trombetas. O terceiro, em Apocalipse capítulo 11, verso 13, ocorre na época do arrebatamento das 2 testemunhas, antes do derramamento das 7 taças. E a quarta vez, neste versículo, ocorre ainda no tempo da 7ª trombeta, isto é, no tempo da 7ª taça, que constitui a calamidade mais severa do conteúdo negativo da 7ª trombeta. Apocalipse capítulo 16, versos 17 ao 20. E os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Margedon. E então o 7º anjo derramou no ar a sua taça. E saiu uma forte voz do santuário, vinda do trono, dizendo: Está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve desde que existe homem sobre a terra. Um terremoto tão forte, tão grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E a grande Babilônia foi lembrada diante de Deus, para dar a ela o cálice do vinho da fúria da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados.